No dia de ontem, ainda reverberamos as medidas anunciadas pela presidenta Dilma no que diz respeito ao estímulo à economia e, mais precisamente, a incidência dessa ação sobre o setor elétrico. A redução das tarifas, tanto para o consumo residencial quanto para a atividade industrial. Essa redução vem em consequência de uma análise de uma política muito Senador ajustada. Paulo, senhor líder, eu sei que Vossa Excelência vai concordar comigo, era apenas para registrar que está aqui no plenário a nossa ministra da Cultura, que já toma posse no Palácio do Planalto, a nossa senadora Marta Suplicy. Obrigado, senhor orador e líder Walter Pinheiro. Ok, senador Jorge Viana, logo mais todos nós estaremos lá no Ministério da Cultura, antes até no salão, lá no Palácio do Planalto, para posse da senadora Marta Suplicy. Mas como eu estava falando, eu acho que é importante acentuar a medida para a redução das tarifas. Ela vem acompanhada pelo menos de duas iniciativas importantes. Uma tem a ver com o que é o debate sobre a renovação das concessões. Processo esse que nós teremos a oportunidade de experimentar em 2015, já a primeira leva. A outra é exatamente a alteração de parâmetros, como o combustível utilizado para fazer funcionar termoelétricas, ou até num conceito muito antigo, quando se usava os combustíveis para permitir a geração de energia com a utilização de geradores, portanto, usando o diesel em pequenas cidades ou até em grandes cidades, como nós já vivenciamos no passado. A outra parcela expressiva, que é retirada também ainda como segundo item, tem a ver com a conta de desenvolvimento, ou o CDE, como nós poderíamos chamar assim, já que na prática aquilo funciona como um fundo, onde você retira um percentual das contas dos usuários para permitir a aplicação no investimento. Na nossa opinião, esses dois componentes não cabem mais. O primeiro, porque na realidade nós temos feito toda uma linha de incentivo para permitir que a iniciativa privada ou que os investimentos, ainda que investimentos das estatais, esses investimentos ocorram de maneira que nós façamos a adoção ou passemos a adotar, que é o mais correto, investimentos sem extrair do consumidor, numa relação muito clara e direta com a obrigação daqueles que concessionários são para o setor de energia. E a segunda parcela, que também foi retirada, reduzindo, portanto, a 25%, tem a ver com a conta de desenvolvimento. Era para expansão, como para o Luz para Todos. Portanto, na realidade, a sociedade financiava esse desenvolvimento através do pagamento das contas. Nós avaliamos que não há mais necessidade desse tipo de medida. Até porque, senador Jorge Viana, nós, além de alcançarmos um patamar expressivo de cobertura com o programa Luz para Todos, também a parcela de expansão do sistema deve ser bancada tanto pelo setor privado quanto pelo setor público, que em parceria ou até no investimento com o setor privado, esses segmentos fazem hoje o investimento nesse setor, nessa área. Portanto, não há mais necessidade. Por exemplo, o Estado da Bahia, nós já realizamos algo em torno de 450 mil ligações do Luz para Todos. Temos mais 150 mil contratadas. É óbvio que esse patamar aí, na ordem de 600 mil pontos novos para o fornecimento de energia, nós não teremos nos próximos anos a repetição desse mesmo número, muito menor.
Eu sei que com Minha Casa Minha Vida, com a expansão urbana, com a necessidade de novos assentamentos, novas áreas urbanas que vão surgindo, novas atividades econômicas, nós vamos precisando expandir. Portanto, você estabelecer até que ponto também a utilização de energias alternativas, de fontes alternativas, isso não seria aí uma espécie de caminho de maior proximidade, ou seja, quanto mais próximo do ponto de distribuição, de consumo, estiver o ponto de geração, menor é o custo para consagrar as linhas de transmissão, para o investimento. Essa é a parte mais cara, senador Jorge Viana. Em todo o sistema, ela consome quase 30% do investimento isoladamente. E você tem que expandir o sistema através de linha de transmissão. Então, portanto, esses aspectos são importantes. Para um estado, por exemplo, como o nosso estado da Bahia, que tem dimensões, eu diria, de país, é importante que nós adotemos medidas cada vez mais nessa linha para estimular a economia, para permitir chegar em cada canto com atividade econômica, para estimular também o uso da energia na atividade laboral, aí na zona rural, nós que experimentamos ao longo dos anos, principalmente na Bahia, a produção da farinha, sendo feita de forma ou a utilização do motor a diesel, ou inclusive em vários, ainda até como manutenção de uma tradição, usando o forno a lenha, senador Jorge Viana, e ao mesmo tempo a forma de prensar a mandioca ainda muito artesanal. Obviamente, um tempo não tão recente assim, utilizava-se até o boi para que essa prensa pudesse ser movida através da força do gado, ou, na maioria das vezes, num revezamento pela força, pelo braço do homem. Então, portanto, a chegada da energia estimula, amplia as condições, estabelece novos paradigmas e cria a possibilidade efetiva do desenvolvimento local. E também até para o consumo, para as residências, para você ter uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas é necessário, senador Roberto Requião, que nós façamos esse debate, inclusive, em conjunto com a questão da renovação das concessões, para que isso não se dê pura e simplesmente de forma automática, sem um processo de exigência, até da qualidade e do comprometimento dessas empresas. Aí depois fica um papel das agências reguladoras, que é um papel meramente de chegar depois do fato consumado, e não, efetivamente, contribuir para uma linha de funcionamento dos serviços públicos. Portanto, creio que esse debate nós teremos a oportunidade de fazer aqui na volta do chamado recesso branco. O senador Roberto Requião me dizia até que quer fazer um bom debate na bancada, nós queremos fazer um bom debate na Comissão de Infraestrutura, fazer aqui na casa, discutir, não pura e simplesmente a medida provisória, mas a gente contribuir com propostas para o sistema que, na minha opinião, é um dos principais insumos para o desenvolvimento econômico e principalmente para o desenvolvimento social. Muito obrigado, senador Jorge.